Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de História. Eu sou Cíntia Carvalho, professora de História. Então vamos lá, o que vamos aprender hoje em nossa aula de História do 8º ano? Então hoje a gente vai compreender as motivações que causaram a Revolta do Sal de 1710 em São Paulo e Minas Gerais. Ok? São Paulo, Minas Gerais, por quê? Porque naquele período das capitanias, São Paulo, Minas Gerais correspondia ali ao estado de São Paulo. Não só Minas Gerais, mas Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, tudo ali fazia parte da capitania de São Paulo, ok? Então essa revolta do sal em 1710 vai ocorrer na capitania de São Paulo e principalmente ali na cidade de Santos, é o que a gente vai estudar na aula de hoje. Mas para introduzir a nossa aula, eu trago aquele quadrinho, se você sabe. Você sabe o que é revolta e o que foi o pacto colonial? Então, quando a gente fala na definição de revolta, tem aí ato ou efeito de revoltar ou revoltar-se, rebelião contra a autoridade estabelecida, sublevação, insurreição, levantamento, motim, sedidão, sentimento de indignação. Então as revoltas, que essa revolta do sal é justamente isso, uma rebelião contra as autoridades, contra algo que foi instituído e a população local ou um grupo da elite local ficou insatisfeito, e faz aí um motim, uma revolta, se rebeliam, tá? Isso é bom entender essa palavra, esse significado da palavra revolta. E se tratando do pacto colonial, o pacto colonial era um privilégio, que o rei, que a coroa portuguesa tinha em relação à sua colônia, no caso o monopólio comercial. Na realidade, a colônia ela tinha que obedecer as regras estipuladas pela coroa portuguesa. No caso, ele tinha um monopólio, ele poderia colocar, no caso, indicar quem deveria comercializar, no caso também em relação a Portugal, com a sua colônia aqui na América. Existia a questão também da companhia de comércio, que traziam as mercadorias, que estipulavam os preços, que tanto trazia as mercadorias manufaturadas de Portugal para ser vendidas aqui e detinham o controle, detinham o monopólio daquele comércio, E o pacto colonial foi justamente essa relação de privilégio que a coroa portuguesa tinha em relação à sua colônia, no caso o Brasil. A gente vê aí na imagem o quê? O rei, segurando a sua galinha de ouro, e aqui tem o nome Brasil, e aí a galinha de ouro, que seria o Brasil, seria a fonte de riqueza da coroa portuguesa, porque a coroa portuguesa ia explorar economicamente o Brasil naquele período colonial com o pacto colonial, que era o pacto que dava o monopólio comercial à coroa. Então, aqui, os fazendeiros, os comerciantes, eles tinham uma ligação direta com Portugal, eles não tinham aquela liberdade de negociar com outros países, então tem que atender todas as exigências, que o rei de Portugal determinava para sua colônia, ok? Então, continuando, a gente vai ver agora o que foi, quais foram as causas e o contexto histórico em 1710 que levaram a essa revolta do sal. Então, a revolta do sal foi um conflito de caráter nativista que ocorreu nas províncias de Minas Gerais e São Paulo no ano de 1710. A cidade portuária de Santos foi o foco desse movimento social e contestação econômica e também política. Então, a revolta do sal, também uma revolta nativista. O que eram as revoltas nativistas? Eram revoltas que não tinham caráter separatista, no caso, não tinha caráter
e objetivo de se tornar independente de Portugal. Não era o objetivo dessas revoltas. O objetivo dessas revoltas era questionar alguma política econômica, administrativa da coroa, do monopólio, né, do pacto colonial em relação à colônia. Então, no caso aí, o sal, né, a taxa de impostos, o aumento do preço do sal vai levar aí os revoltosos a contestar esse monopólio, esse pacto colonial. Ok? A gente vai entender esse processo melhor falando sobre as principais causas, né? O monopólio do comércio do sal, produto muito importante na época, por parte de poucos comerciantes. E a maioria desses comerciantes, gente, era portugueses, tá? Esses vendiam sal por um preço exorbitante, tá? E obtendo, assim, lucros elevados. Então, a gente, quando fala de período colonial, a gente fala muito da produção do açúcar, a gente fala da plantação do tabaco e esquece também da importância do sal naquele período colonial. Porque, além de salgar o alimento, né, o sal também conservava o alimento, já que naquele período não se existia geladeira, tá? Então, era um produto que, embora o Brasil tivesse várias salinas, né, vários locais de se extrair o sal, mas Portugal impedia no início aí essa estratificação do sal no próprio território colonial. Além disso, dava um monopólio comercial aos comerciantes portugueses e que também permitiu aí o aumento exagerado do preço do sal. Isso fazendo com que a população pobre não tivesse uma quantidade de sal para dar sabor ao seu alimento e, além disso, não conservava aí, né? Não dava a questão da conservação do alimento que o sal trazia para a população, principalmente a mais pobre, que mais sofreu, né, com essa elevação do preço do sal. E aí, os comerciantes de sal praticavam ações especulativas para aumentar o preço do sal. Uma delas era a estocagem do produto para diminuir a quantidade do mesmo no mercado. Com menos sal para ser vendido, o preço aumentava. Então, os comerciantes portugueses, a maioria portugueses, faziam o quê? Estocavam o sal. Porque se o sal ele não está muito no mercado, o produto não tem em grande abundância no mercado, a tendência do preço é aumentar. Então, eles faziam esse tipo de especulação para aumentar o preço do sal. Eles estocavam o sal e liberavam poucas quantidades no mercado, né? E aí conseguia elevar o preço do sal porque o sal ficava como se fosse um produto raro a ser comercializado. O início da revolta vai se dar em 1710, onde o preço do sal vai ficar muito elevado, gerando grande insatisfação popular. Porém, foi um rico proprietário de terra e escravos que deu início e liderou aí a revolta, que vai ser Bartolomeu Fernandes de Farias, né, que vai reunir um grupo de escravos, capangas e índios, dando início aí à revolta. Então, o que é que eles vão fazer? Eles vão invadir os galpões da cidade de Santos, que era o local de estocagem do sal, e pegaram, né, uma grande quantidade do produto, porém Bartolomeu Fernandes fez questão de pagar o preço do sal, mas deixando um valor em dinheiro que achava justo, e fez questão também de pagar os impostos da coroa portuguesa. Então, né, o Bartolomeu Fernandes juntou lá um monte de capangas, indígenas, negros, e foram lá no depósito onde esses comerciantes guardavam o sal lá em Santos, tá? E aí eles não roubaram as sacas de sal que eles precisavam. O que é que ele fez? Eles pegaram a quantidade de sal que precisavam, né, para se abastecer, né, a necessidade deles, mas ele pagou lá pelo sal, mas o preço que ele achava justo, e não aquele preço alto que os comerciantes queriam cobrar pelo sal. E além disso, ele fez questão também de pagar o imposto à coroa, porque todo produto comercializado por causa do pacto colonial tinha um imposto que era pago à coroa portuguesa aqui na colônia brasileira, tá certo? E aí
As consequências, né, dessa revolta foi o quê? Que a notícia vai chegar em Portugal e a coroa considerou um ato, né, de rebeldia contra o governo português. Os comerciantes de sal, prejudicados pela ação, vão invadir, exigiram, né, uma atitude de Portugal em relação à revolta, tá? E em 1711 a coroa portuguesa vai determinar a prisão de Bartolomeu Fernandes, porém ele se refugiou em sua fazenda, que era fortemente protegida pelos seus capangas, e somente em 1720, após uma ação militar organizada pelo governador militar de Santos, o líder da revolta vai ser preso. Encaminhado para Salvador para ser julgado, mas Bartolomeu Fernandes vai morrer de varíola antes do julgamento. Então, veja só, esse ato de rebeldia, né, vai chegar lá aos ouvidos da coroa portuguesa. Os comerciantes também que sofreram que invadiram seus galpões, mas pagaram por ele, né? Mas que houve essa violação, eles vão ficar insatisfeitos e vão pedir uma atitude da coroa portuguesa em relação a esse fato. Então, o que é que a coroa portuguesa vai decidir? Vai emitir aí um mandato de prisão para o Bartolomeu Fernandes. Porém, o Bartolomeu Fernandes tinha uma propriedade que conseguiu, ali cheia de capangas, conseguiu se esconder por muitos anos. Então, só em 1720 ele vai ser capturado, vai ser encaminhado a Salvador para o julgamento, porém no caminho ele vai morrer. Ele também já era idoso, cerca de quase 80 anos, tá? Então ele vai morrer aí nesse percurso de varíola. Então ele não vai chegar nem a ser condenado nem preso pelo fato da revolta do sal. Então, pessoal, a nossa aula de história fica por aqui. Até a próxima aula, que vai ser uma outra revolta nativista. Não perca a nossa próxima aula.